nós vamos nos referir somente a flúor, cloro, bromo e o iodo. E eles quatro têm uma característica em comum, que é eles necessitarem de um elétron na última camada de valência para poderem entrarem na regra do octeto e conseguirem construir ou formar novas cadeias químicas, certo? Então, eles quatro têm essa mesma característica. Então, quando se falar ou quando se tratar de, no caso, aletos orgânicos ou funções haloginadas, nós estamos nos referindo a esses quatro elementos químicos aqui. Então, falando mais sobre esses elementos químicos, né, sobre essa função halogenada, nós vamos aqui, por exemplo, dar para vocês esse exemplo. Ó. Aqui vocês vão ter essa cadeia química aí, né? Observe que essa cadeia química, ela tem uma cadeia de hidrocarboneto ou uma cadeia de carbono, que está aqui, né? E ela vai ter, ao lado dela, um elemento químico do grupo dos halogênios. Então, essa cadeia química, ela é um composto halogenado, porque ela tem essa característica. Essa outra cadeia química aqui, como vocês podem perceber também, ela vai possuir uma estrutura em carbono, que é a cadeia carbônica, né? Tá aqui um carbono, tá aqui o outro carbono, e ela vai possuir conectada a ela, no caso, esses cloros aqui, tanto de um lado como do outro lado, certo? Que são os compostos halogenados, certo? Aí eu quero só relembrar com vocês bem rápido essa característica aqui, ó. Por exemplo, né? Eu tenho aí, como vocês podem ver, o CHCl, ligação dupla CCl2. Vamos representar essa cadeia no formato de detalhada? Ela está no formato de simplificada. Então, como é que fica? Os dois carbonos conectados por ligação dupla, certo? Desse lado aqui, né, da parte inicial, nós temos um hidrogênio conectado ao carbono e depois nós temos um cloro, né? Ok? Entenderam? Já do outro lado, eu tenho dois cloros, que eu posso botar um aqui e eu posso botar o outro aqui embaixo, certo? Aí vamos entender. Ó, vamos observar aqui uma coisa. Observe que todo carbono tem que ter 4 ligações, não é? 1, 2, 3 e 4. Então, está ok para esse carbono. Vamos olhar o outro lado. 1, 2, aqui que eu estou circulando, 3 e 4, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que vocês percebam que os halogênios é como se fossem os hidrogênios. Eles têm a mesma característica do hidrogênio de ter uma ligação química somente para dar para o carbono, certo? A diferença entre o hidrogênio e os halogênios é que os halogênios, eles necessitam, no caso, desse um elétron da nuvem do carbono. Já os hidrogênios, eles preenchem a capacidade do carbono, certo? Fazendo com que a ligação entre hidrogênio e carbono seja muito mais eficiente, formando os compostos de hidrocarbonetos. Entendido? Então, é como se a gente tivesse uma cadeia de hidrocarboneto e eu pudesse retirar os hidrogênios e substituir por cloro, por flúor, por iodo ou pelo bromo. E aí, quando eu faço essa substituição desses hidrogênios por um desses 4 elementos químicos dos halogênios, eu transformo essa cadeia que antes era de hidrocarboneto e agora ela passa a ser uma cadeia de halogênio ou uma cadeia de compostos halogenados. Ok? Era só isso que eu queria que vocês entendessem. Essa cadeia aqui do lado, por exemplo, ó, observem. Carbono, halogênios, halogênios. Observe que eles têm 2 cloros, desculpem, 2 flúor e um carbono no centro. Estão vendo? Então, se eu fosse desenhar essa estrutura, ia ficar o carbono, um cloro em cima e um cloro embaixo, ou de um lado e do outro, tanto faz, e um flúor de um lado e um flúor do outro. Estão vendo que o carbono consegue ficar com seus 4 ligantes? E cada um deles consegue ficar com o carbono, que é como se cada um deles fosse um antigo hidrogênio. Entendido isso?
Então, aí nós vamos ter os compostos halogenados com essas características. Aqui, por exemplo, eu tenho uma cadeia aromática, né? E aqui do lado da cadeia aromática, eu vou ter o meu halogênio, ou o meu haleto orgânico, né? Transformando essa cadeia em uma função química do tipo halogênio, ok? Então, é isso aqui que é cobrado de vocês com relação a esse conteúdo, que vocês tenham essa capacidade de identificar quando que é e quando que não é halogênio. É muito simples. Tem um dos quatro elementos ali na estrutura da cadeia, tomando o lugar dos hidrogênios, como se fosse um deles. Então, pronto. Ali vocês vão ter os halogênios. Ok? E aí, é importante também eu falar para vocês que, além disso, né, além disso tudo, que isso aqui é só uma forma de identificar e uma observação que eu estou mostrando para vocês, além disso, é interessante que vocês saibam dessa informação aqui. Por exemplo, né, nessa primeira frase, nos aletos, o halogênio representa o grupo funcional, certo? Então, o grupo funcional aqui, que nós estamos nos referindo, é ou o flúor, ou o cloro, ou o bromo, ou o iodo. Então, quando alguém perguntar para vocês quem é o grupo funcional dos halogênios, vocês já sabem responder. Depende. Se tiver o flúor, é quem? É o flúor. Se tiver o bromo, é quem? É o bromo. Se tiver o cloro, é o cloro. Se tiver o iodo, é o iodo. Se tiver os dois, se tiver os quatro, é eles todos que aparecerem. Ok?